A paz do Senhor, nós estamos aqui nesta noite, mais uma vez, para comentar a lição de número 4 da revista Adolescentes Vencedores. A lição de número 4, ela tem o título Confronto Histórico. O enfoque bíblico, que é o texto áureo, diz assim, está na nova versão na linguagem de hoje, que diz assim: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Nós temos aqui o primeiro slide. O primeiro slide é a apresentação, tem o título, confronto histórico, o tema da revista, o nome da revista, que é Adolescentes Vencedores. A lição de número 4, estudaremos o livro de Gálatas. Estamos no quarto trimestre de 2012. O próximo slide, o segundo slide, nós temos os objetivos da lição. Com a aula de hoje, nós queremos ter 3 objetivos. Ao término da aula, nós queremos conhecer os principais assuntos abordados na Epístola aos Gálatas. O segundo objetivo é descrever a batalha espiritual que nós cristãos temos contra a obra da carne. E o terceiro objetivo é definir as principais virtudes que compõem o fruto do Espírito. Então, aqui nós temos o resumo da lição já e o que nós queremos atingir com esta lição. Então vamos lá conhecer os principais assuntos abordados na Epístola aos Gálatas. Mas antes nós vamos ter uma visão panorâmica da lição de número 4. Primeiro, nós vamos ver o confronto histórico. Segundo, nós vamos entrar dentro deste confronto entre fruto do Espírito e obra da carne. E por fim, o terceiro, nós vamos destacar o time campeão. O próximo slide, nós já vamos agora conhecer a Epístola aos Gálatas. A Epístola aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo, aproximadamente no ano de 49 depois de Cristo. No ano 50, teve lá em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, o primeiro concílio para tratar de assuntos concernente ao que se podia e ao que não se podia, ou seja, a lei de Moisés. Então, um ano antes, aproximadamente, o apóstolo Paulo já tratava deste tema e escreve a carta aos Gálatas. Mas quem eram os Gálatas? Qual é o destinatário? O destinatário, na verdade, não era uma igreja específica em si. As igrejas do sul da galáxia, fundadas na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, eram os destinatários da carta. Então, esta carta não foi escrita para uma igreja específica, mas provavelmente para todas as igrejas da galáxia. Esta é a única carta que Paulo explicitamente se dirige a várias igrejas. Passando para o próximo slide, continuando com essa visão panorâmica da carta aos Gálatas, nós vemos que Paulo tomou conhecimento de que certos mestres judaicos do judaísmo estavam inquietando seus novos convertidos na galáxia.
querendo impor-lhes uma circuncisão e um julgamento da lei mosaica como fosse requisito necessário para que aquele povo fosse salvo e para que eles ingressassem na igreja. E Paulo, sabendo disso, o que ele faz? Ele escreve a carta para demonstrar que a operação da lei nada tem a ver com a graça, para afirmar que a salvação se recebe por meio da graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, e não tem nada a ver com rituais. É isso que o apóstolo Paulo ele faz. Tem um grupo lá dentro, um grupo de judeus se infiltrando na igreja aos Gálatas, e agora novos convertidos chegam à igreja, e estes judaizantes, este povo, esses judeus que aderiram também ao evangelho, querem trazer do judaísmo a lei, o jugo do judaísmo, para que aqueles novos convertidos também passassem por um processo de ritual. E é isso que o apóstolo Paulo ele começa a combater. Ou seja, o apóstolo Paulo diz o seguinte: temos que demarcar o território. Temos que demarcar o território. Passando para o próximo slide, nós vemos então quais são os principais temas desta carta aos Gálatas. O primeiro tema, nós já falamos, é a lei. O segundo, também falamos, é a fé. O terceiro é a liberdade. E o quarto, por fim, o último, é o Espírito Santo. Então, esses são os 4 principais temas abordados na carta aos Gálatas. Sabendo disso, nós entramos no confronto histórico. Aonde que se iniciou este confronto histórico? O confronto histórico se iniciou lá no Jardim do Éden, quando Adão recebeu a instrução de Deus de todas as árvores que estão no jardim você pode comer, menos a não ser, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente usada por Satanás deixa Satanás influenciá-la, e Satanás se apodera e entra no jardim de Deus, e entra lá no Éden e fala para Eva. Fala o que para Eva? Fala que se ela comer, se Adão comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles se tornariam iguais ou igual a Deus. Abra aí a sua Bíblia lá. Nós não vamos entrar muito neste mérito, mas só para nós entendermos acerca deste confronto. Abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: Gênesis capítulo 3, versículo 1: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus te disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Aí observe bem que a serpente pega algo que Deus disse e
torce, inverte e coloca, ela pega a verdade e introduz algo dentro da verdade, ou seja, ela pega aquilo que Deus disse e coloca dentro do que Deus disse aquilo que Deus não disse. Ela diz no versículo 1, no final do versículo 1, não comereis, é assim que Deus disse, Eva, não comereis de, agora presta atenção, de toda árvore do jardim. No versículo 2, Eva vai responder: e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Ou seja, o inimigo pegou a palavra de Deus, pegou uma verdade, acrescentou algo a esta verdade para enganar, ludibriar, iludir a Eva. E Eva, que estava esperta ainda, porque ela disse: não é bem assim. Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. No versículo 3, Satanás continua. E a resposta de Eva continua aqui no versículo 3, que diz assim: mas de todas as árvores nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Agora no versículo 4 a serpente continua. Então, na primeira tentativa, no versículo 1 ela não conseguiu, no versículo 4 a serpente volta a atacar e diz: então a serpente disse à mulher. Veja que esta tentação ela é externa, é uma luta externa, é uma luta fora de Eva. A serpente estava fora, estava lá no jardim. Eva estava no jardim e essa luta não era dentro de Eva, mas era uma luta fora. E observe: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. A serpente vem com uma verdade, acrescenta algo a essa verdade, Eva não cai. E Eva diz a verdade pura, o que realmente Deus tinha dito. E agora, no versículo 4, a serpente traz uma mensagem totalmente diferente, oposta. Aqui nós vemos a oposição, oposta àquilo que Deus diz. E ele diz certamente, ou seja, é certo que não vai morrer. Deus disse: se você comer, você vai morrer. A serpente disse: é certo que não vai. No versículo 5 ela argumenta o porquê. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis agora como Deus. E sereis como Deus. E sereis como Deus, e sereis igual a Deus. Sabendo o bem, sabendo o mal. Nós sabemos que quem teve por usurpação ser igual a Deus, primeiramente foi Satanás. Satanás agora está tentando incutir no homem, colocar no homem a
aquilo que pertence a ele, a natureza dele de querer ser igual a Deus. E ele fala para Eva e diz assim: certamente você vai ser igual a Deus. Satanás, ele foi saiu jogado do céu, ele foi expulso do céu porque ele queria não ser igual a Deus, ele queria ser mais do que Deus, ele queria o lugar de Deus. E agora ele incute, ele tenta colocar no coração de Eva, na mente de Eva, que ela deve ser igual a Deus. E no versículo 6, o efeito desta luta entre a serpente e a mulher começa a dar resultado. E vendo a mulher Eva que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou. Ou seja, no versículo que nós lemos, no versículo 3, ela, quando Eva diz para Satanás, para a serpente, que nem nele tocareis. Deus disse: nem nele tocareis. E no versículo 6, ela tomou do fruto, tocou e comeu. E deu também ao seu marido, e ele então tocou e ele comeu com ela. No versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos. No versículo 5, Satanás disse: porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, se abrirão os vossos olhos. Realmente, no versículo 7, isso confirma. É uma verdade que Satanás disse. Então foram abertos os olhos de ambos. E agora, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aí, vamos somente até aqui. Vejam bem que a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comeram, as duas naturezas passou a lutar. Quando aquele fruto que saiu daquela árvore alcançou as mãos de Eva, e aquelas mãos levaram aquele fruto à boca de Eva, e aquele fruto entrou dentro daquele fruto. Existia um vírus que entranhou, que entrou, que agarrou, que penetrou, que contaminou a natureza humana. O homem era bom, o homem está mal. Agora o homem dentro do homem, que é formado de corpo, alma e espírito. O espírito do homem é o lugar da habitação de Deus. O espírito do homem é o lugar aonde Deus se comunica com o homem, a parte mais profunda do homem. Teve uma morte terrível,
Porque o homem, quando comeu do fruto, a ligação, porque o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem que nós somos filhos de Deus. Então, quando o Espírito de Deus estava ligado, tinha comunhão com o Espírito do homem, estava entrelaçado com o Espírito do homem. Quando Adão e Eva comeram, aquele vírus que tinha dentro daquele fruto fez com que o Espírito de Deus se retirasse do espírito do homem, o espírito do homem ficou vazio e a carne, o corpo, recebeu este vírus e agora há duas naturezas. Uma que perdeu a vitalidade do Espírito Santo, que perdeu o contato com o Espírito de Deus, que perdeu a comunhão com o Espírito Santo, que não teve mais a intimidade que eles tinham, perderam a intimidade para ganhar um vírus. E agora há uma natureza pecaminosa no homem. O pecado alcançou o homem. O pecado penetrou na alma, nas entranhas do homem. Está ali agarrado às estruturas do homem. Então agora dentro do homem há duas naturezas. Uma espiritual, espírito, e a outra carnal. Agora o diabo pode começar a controlar as atitudes do homem. A natureza carnal leva o homem a ser controlado pelos filhos do diabo, podemos dizer assim. E a espiritual pelas coisas de Deus. Estas duas naturezas nunca estarão de acordo uma com a outra. Sempre irão ser opostas uma à outra. De tal modo que, se agradarmos a natureza espiritual, nós iremos desagradar a natureza carnal. Se agradarmos a natureza carnal, nós não iremos agradar a natureza espiritual. Então aí há dois senhores, um da natureza carnal e outra da natureza espiritual. Se você todo dia pensar nisso, na atitude que você está tomando, você vai perceber que você vai estar agradando um, alimentando um e desagradando o outro e fazendo aquilo que o outro não gosta. Quando você fizer uma atitude, uma coisa que o Espírito de Deus ou a natureza espiritual vai se alimentar, você vai desagradar a natureza carnal. E isso acontece porque há um confronto. Nunca vai haver um empate. E a cada minuto da sua vida vai haver um confronto dentro de você. Não adianta escapar. Todo dia, todo minuto, todo segundo é dia, é hora, é minuto de batalha. Batalha espiritual. De um lado do Espírito, você tem o Espírito de Deus querendo moldar, trazendo fruto para você. Do outro lado, você tem as obras da carne. E no meio ali está a alma. É na alma, na mente, que se trava o quê? As batalhas. As batalhas.
Isso não significa, meu irmão, que dentro de você há Deus e o diabo. Não pode, não tem como. O Espírito Santo habita em lugar limpo, em lugar puro. Às vezes existem pessoas que utilizam esses versículos, essas passagens da Bíblia, para querem confirmar que um crente pode cair endemoniado porque dentro dele há duas naturezas, que dentro dele há o inimigo, há espíritos bons. E quando fala espíritos bons, você já pode dizer que é mal, porque o Espírito Santo é um só. Que dentro dele é o Espírito Santo e há o espírito maligno. E isso não é verdade de forma alguma. O Espírito Santo só habita na vida do crente em lugar limpo. Quem gosta de sujeira é o espírito mau. Mas nós não estamos falando aqui de espírito. Espírito é pessoa. Tanto os espíritos maus são pessoas, como Deus, o Espírito Santo, são pessoas. É uma pessoa. E a obra não é pessoa. Fruto não é pessoa. Então o apóstolo Paulo ele já usa essa linguagem, fruto do Espírito, quer dizer, não é pessoa. É um fruto. As obras da carne não é uma pessoa, não é um espírito. É obra. É aquilo que se faz. É o fazer. E no próximo slide, nós vemos que as naturezas são inclinações que nós temos. Então, quando Adão e Eva comeram daquele fruto, houve uma inclinação para o mal. É como se opera a lei da gravidade, que nos puxa para baixo. É mais fácil, preste atenção, é mais fácil alguém do mundo te ganhar para o mundo do que você ganhar ele para Cristo. É mais fácil você ser influenciado pelas pessoas que estão no mundo do que você influenciar as pessoas que estão no mundo para Cristo. Porque a facilidade está com a ajuda desta gravidade. Há uma inclinação do homem para as coisas más. Percebe? Então você, na sua vida, eu na minha vida, nós na nossa vida precisamos de um poder maior que nos puxe para cima, que nos impulsione para cima e não nos leve para baixo. Quando você estiver evangelizando uma pessoa, ali lutando por ela, e você vê que ao invés de você levar ela para a igreja, ela está te levando para o cinema, ela está te levando você para lugares que não tem nada a ver com o evangelho, e o seu objetivo ali não é outro a não ser evangelizar, sai fora, meu irmão, porque você está sendo influenciado para o mal. E vem assim com um sapatinho de algodão. Ao invés de você levar aquela pessoa a ouvir louvores, hinos que engrandecem a Deus, que fala lá na vida dele, hino que toca o coração, hinos, a pessoa te leva a ouvir músicas mundanas. Ao invés de você levar uma linguagem sadia, uma linguagem pura, santa, agradável, você, em vez de agora ele falar igual você está falando igual a ele, com gírias. Tá vendo? A natureza carnal é mais fácil porque você não faz esforço para cair. Você simplesmente cai.
Para levantar, você tem que reagir contra a gravidade. Você tem que colocar ali uma força. O céu é conquistado à força. O inferno não precisa fazer nada. Percebe? Então, quando você estiver evangelizando uma pessoa, isso é muito importante. E você vê que ao invés de você levar as pessoas a se influenciar por você, e você, ao contrário disso, está sendo influenciado pela outra pessoa, é melhor você romper o relacionamento. É melhor você deixar essa pessoa de lado. Porque você não está ajudando ela. E além de não estar conseguindo ajudar ela, você não está se ajudando. Então, como diz Jesus, é melhor você deixar pai, deixar mãe, deixar irmão por amor a Jesus, do que ganhar todo mundo, entre aspas, e perder você mesmo, a sua salvação. E aí nós percebemos que Adão e Eva, antes de pecar, possuíam uma natureza pura. Porém, ao escolher a árvore do conhecimento do bem, que o bem simboliza o espiritual e o mal carnal, eles escolheram a guerra. Eles ganharam o confronto interior. A natureza carnal está no homem. Em pecado fomos concebidos, em pecado gerou a nossa mãe, como diz Davi. Mesmo que ele não queira, da mesma forma que a natureza espiritual está em nós, mesmo que nós não queiramos, a natureza carnal também está em nós. O homem pode ser o mais espiritual do mundo, como diz Jesus. O espírito sempre estará pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus fala que a carne é fraca, há um trocadilho, porque se a carne é fraca, como que ela venceu? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa fraqueza da carne, na verdade, é uma força que nos leva a fazer o mal. E isso é terrível. Então, dentro deste cenário, deste ambiente, nós temos uma responsabilidade. O ser humano tem uma responsabilidade de alimentar a natureza espiritual sempre. A Bíblia, abra ali no livro de Salmos, no Salmo 1, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, ele não se deixa se influenciar, como nós já falamos, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, nos ensinamentos do Senhor, e nos seus ensinamentos medita de dia e de noite. E agora é interessante: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. E disso nós falaremos depois. Então, em certo sentido, a natureza espiritual ela é mais fraca do que a carnal.
Jesus diz que a carne é fraca, mas essa fraqueza é uma força, porque ela nos leva a fazer o mal. Por quê? Porque a natureza carnal, ela tem facilidade em achar alimento, tudo que não presta. No mundo há mais coisas que não prestam agora do que coisas que prestam. Joia, coisa boa, você não encontra em qualquer esquina. É difícil você encontrar joias preciosas em qualquer lugar. Joia fica escondida. E a natureza espiritual se alimenta de coisas boas. Já a carnal só de lixo. Você liga a televisão, você vê lixo. Você abre uma revista secular, você vê lixo. Então, para você alimentar o seu espírito, a sua alma, você precisa selecionar, fazer uma seleção daquilo que você vai colocar para dentro de você. Aquilo que entra pelos teus olhos, aquilo que entra pelos teus ouvidos, aquilo que entra pelo teu tato, pelo teu paladar, pelo teu olfato, deve ser selecionado. Você não pode se contentar e se acostumar com qualquer coisa. Você tem que ter o discernimento do Espírito para saber aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então, todo lixo você deve saber. Quando chegar a você identificar, isso não presta. A natureza espiritual é vulnerável. É por isso que você não deve estar em roda de escarnecedor. Não é porque você é o santarrão, não é porque você é o bonzão. É porque ali vai rolar conversa que não presta. Ali vai acontecer coisas que não agradam a Deus. Você não tem necessidade de chegar em um grupinho aonde só estão falando besteira e se assentar ali e compartilhar como imundícies. Você não foi feito para ingerir porcarias. Você foi feito para ingerir coisas boas, comida saudável. No Salmo 23, um salmo muito bonito, lindo, diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Pasto verde significa alimento bom. Deus te deu alimento bom. Bem-aventurado o homem, o varão, a mulher que tem o prazer na lei do Senhor e na tua lei medita de dia e de noite. Não importa se eles vão te chamar de fanático, de fariseu ou de sei lá o que. O importante é você saber: eu estou me alimentando bem. Eu estou me alimentando bem. De dia e de noite eu me alimento bem. Eu me alimento da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Rejeite o lixo do mundo. Rejeite. Não coloque coisas más diante dos teus olhos. Não vá à frente da internet ou da televisão ou de qualquer outra coisa. Coloca ali, ou pegar uma revista ou qualquer outro celular e colocar ali na tua frente coisa má. Os teus olhos não foram feitos para ver lixo, porcaria.
Os teus olhos são santos, são puros, tem luz, a luz do Espírito Santo. Não deixe que a carnalidade do mundo entre novamente para dentro de você, assim que você ingira, venha comer do lixo do mundo. Você não é um lixão, pelo contrário, você é uma joia preciosa. Então deixe que esta luz saia e reflita e ilumine o mundo. Tremendo, Lamai, Chori, Mastura e Andale, Maias, Telemas, Aleluias. O nosso maior problema é que nós não sabemos selecionar aquilo que nós comemos. O fato maior é nós pensamos que o entretenimento, a diversão, é aquilo que não engloba a palavra de Deus. Nós temos que saber que nós temos que viver a palavra, trazer a palavra para dentro de nós, aquilo como o salmista Davi disse: guardei a tua palavra. O salmista diz: gravei, coloquei, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então nós temos que trazer a palavra, comer a palavra, trazê-la para dentro de nós, trazer para dentro de nós. E assim, no próximo slide, assim como não se pode servir, como nós já dissemos, a dois senhores, também nós não podemos alimentar as duas naturezas ao mesmo tempo. Quando eu estou vendo uma coisa má, eu estou desnutrindo o meu espírito, eu estou sufocando o meu espírito, estou matando as obras, os frutos do Espírito. Nesta luta, eu vou desnutrir um e nutrir o outro. Não tem como nutrir os dois ao mesmo tempo. Então, eu só posso nutrir um e outro no tempo. Então, no tempo que eu estou nutrindo um, eu não estou nutrindo o outro. E no tempo que eu nutro um, eu não estou nutrindo o outro. Então, tudo acontece no tempo. Então, nós devemos de aproveitar bem o tempo que nós temos. O tempo que nós temos. Aproveitar o tempo. Se nós soubermos que o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, nós saberemos se estamos alimentando uma natureza ou a outra natureza. No próximo slide, nós vemos que em todo tempo nós estamos alimentando uma natureza, até mesmo sem perceber. Porque sempre 24 horas do seu dia você vai estar alimentando uma natureza e deixando de alimentar outra natureza. Sempre será mais fácil alimentar carnal, porque qualquer lixo presta para carnal. E quanto mais lixo, melhor. E você, dentro de você, vai se tornando um lixão, uma coisa feia, horrível, e você não vê porque está dentro de você. Você vai só se dar conta quando a coisa feder, quando não tiver mais jeito, quando você estiver cuspindo porcarias.
talvez nem assim você perceba, só aqueles que estão ao teu redor que vão perceber. O próximo slide, nós vamos agora ver a seleção dos frutos e a seleção das obras da carne. A seleção do fruto está aí. Na natureza espiritual, nós temos o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança, a justiça, a verdade. Do outro lado, na seleção da natureza carnal, nós temos a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. A seleção da obra da carne é maior do que a seleção do fruto do Espírito. Deu para você perceber aí muito bem. Agora, o fruto do Espírito e as obras da carne, como nós já dissemos, opera dentro do homem, dentro do ser humano. De um lado está o fruto do Espírito, de outro lado está as obras da carne. E as duas se chocam. Se chocam. E o que nós precisamos para vencer essa obra da carne nesta luta? A palavra-chave aí é santificação. 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 E o que é santificação? Santificação é um processo. Um processo é aquilo que tem etapas. Então a santificação é um processo de separação do mundo. Quando eu citei aqui o Salmo 1, você pode perceber que ali é uma separação do mundo. Você pode perceber, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. O caminho do pecador está aqui, ele faz isso, ele se distancia, ele não anda segundo os conselhos dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia tempo, de noite tempo. Todo tempo ele está alimentando a natureza espiritual dele. Então o Salmo 1 nos dá aí o que? A definição de santificação. Isto é santificação. Veja bem que não é uma coisa instantânea para você estar de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite quer dizer o que? Que há um tempo, é um processo, é por etapa. Então santificação não é eu ser o pecador hoje, agora e agora, daqui a um segundo eu já ser santo, literalmente falando. Não, eu tenho que me limpar. Eu tenho que limpar a minha boca, limpar os meus ouvidos, limpar a minha língua, limpar a minha fala, limpar as minhas mãos, limpar os meus pés, limpar o meu corpo, limpar a minha mente, limpeza. Santificação é um processo. Todo processo possui etapas. Toda etapa exige mudança. A cada nova etapa que você entra, você está mudando dentro do processo de santificação.
E a sua vida vai mudando de forma lenta, de forma gradativa, paulatinamente, devagarzinho, progressivamente você vai mudando, você vai se distanciando das obras do mundo, você vai se distanciando das obras da carne, você vai chegando cada vez mais próximo de Deus. E a palavra de Deus disse: achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. Cada vez que você vai se distanciando, a sua raiz vai se aprofundando, as suas folhagens vão florescendo e os frutos vão aparecendo, assim como diz no versículo 3 do Salmo: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Então é no tempo certo, vai aparecendo os primeiros frutos. Para fazer a hora da carne, não. Na hora. Mas o fruto do Espírito requer tempo, processo, trabalho. E aí nós temos a guerra. Mas quando você está se santificando, saindo fora, alguém te chama para ir em algum lugar que você sabe que ali Deus não está lá, Deus não está lá, Deus não vai ficar satisfeito se você for lá, Deus não vai ficar satisfeito se você tiver tal conversa, Deus não quer isso, e você não faz, você se distancia disso, fala, você na sua mente coloca aí na sua cabeça, fala assim: não, isso não é de Deus. Deus não está satisfeito com isso. E você foge, você está se santificando. Isso é santificação. Quando o fruto do Espírito ele é vencedor do confronto, ocorre a santificação. Toda vez, todo segundo que o Espírito ele é alimentado, você está sendo santificado. Quando você alimenta o teu espírito, quando você alimenta a natureza espiritual, a sua natureza espiritual, você está tendo um processo e se santificando. Quem é santo, quem é puro, se purifique mais ainda, se santifique mais ainda. A santificação só acontece quando a natureza espiritual vence a natureza carnal. E quando a natureza espiritual vence, não significa que venceu para sempre. É uma luta de minuto a minuto, é uma luta constante, é uma luta sempre, é uma luta aqui. Aquele que perseverar vencendo até o fim será salvo. Então é persistir, perseverar até o fim. Essa luta ela não acaba rápido, ela é constante. Mas a cada vez que você vence a natureza carnal, mais forte você vai ficando, mais forte você vai ficando. A alegria do Senhor vai invadindo o seu coração e a alegria do Senhor vai se tornando a tua força. Como a santificação acontece no tempo, nós já falamos. Então, em todo tempo temos que estar lutando. A santificação ela é contínua e é constante. Ela é progressiva. Ela deve acontecer a cada segundo, a cada momento. Nós devemos de lutar contra o mal, como diz o hino 225 da harpa cristã: na batalha contra o mal seja valente. A batalha contra o mal acontece dentro de você. A batalha contra o mal primeiramente acontece aí dentro. Você tem que vencer o que está dentro de você, as obras que você pratica, essas obras carnais. Passando para o próximo slide,
nós podemos ver que a santificação é um processo de separação, de distanciamento, de deixar para trás as obras da carne. É você parar de praticar aquelas obras carnais. Não é se isolar. Quando eu falo não assente nas rodas dos escarnecedores, é para você não participar do banquete que eles estão te dando, daquelas coisas ruins que eles falam, daquelas músicas pobres de espírito que eles ouvem, que não servem para nada, só servem para trazer tristeza, rancor no teu coração, daquelas coisas ruins. Mas você pode chegar lá e falar do amor de Deus. Você pode chegar lá para estudar matérias da escola, para fazer trabalho, para ter uma conversa sadia. Mas quando chegar aquele ponto que você fala, opa, isso daí não é para mim, pisca alerta do espírito, de discernimento espiritual, colocar ele no amarelo, piscando, pisca-alerta, sai fora, meu irmão, porque é melhor você sair fora do que ficar ali e a natureza carnal vencer. Então, para realmente sabermos se estamos santificados, é preciso vivermos no mundo. Porque nós só vamos saber se nós estamos santificados se colocarmos o processo de santificação em teste. Aí nós saberemos o que está dentro de nós, o que precisa ser mudado. E agora nós vamos ver um pouco dos frutos das obras da carne. A prostituição. A prostituição é pagar para ter um prazer. A prostituição, ela é um prazer físico, um prazer material, um prazer palpável. E a prostituição você tem que pagar para receber. Jonas, ele pagou para entrar no navio para Tarsis, ele pagou para desobedecer. A prostituição é você pagar para praticar uma obra ruim, é você pagar para desobedecer. Todo pagamento que você faz, todo dinheiro que você gasta para fazer alguma coisa que vá desobedecer a Deus, que vai desagradar a Deus, você está prostituindo. Quando você vai pagar para pecar, isso se chama prostituição. Pode ser pecados sexuais, mas também pode ser outro tipo de pecado que você paga. Impureza é aquilo que não é puro, nós já falamos, é lixo. O lixo da televisão vai trazendo impurezas ao seu pensamento, maquinações rodando na tua cabeça, coisas más no seu coração, e aquilo vai criando uma lascívia. Aquilo faz você ser uma pessoa lasciva. Nós não vamos falar da lascívia aqui, mas nós vamos ter outra oportunidade para se aprofundar nessas coisas, porque nesta aula não temos condições de aprofundamento, só de dar uma pincelada. A idolatria é você colocar qualquer objeto ou qualquer criatura no lugar do Criador. Existem muitos que idolatram cantores, que idolatram pregadores, que idolatram
um namorado, uma namorada, o marido, o esposo, o filho, a filha, que idolatram o patrão e assim por diante, que idolatram um carro, uma casa, que idolatram uma roupa, uma sandália, um objeto, enfim, qualquer coisa que você dá mais valor àquela coisa e passa mais tempo com aquela coisa do que com o próprio Deus, você está roubando o lugar do Criador. Então você é um idólatra. Feitiçaria. Existem pessoas que lançam palavras de feitiçaria, de destruição, de rancor, palavras traiçoeiras, palavras que vai trazer maldição, que fazem coisas, faz até jejum, que oram, mas para destruir alguém, para difamar alguém, para ver alguém na miséria, para ver alguém sofrer, padecer. Meu irmão, nós não fomos chamados para isso. Veja bem o que está escrito no livro de Judas. Abra lá no Novo Testamento, no livro de Judas. Só para nós termos uma noção. No livro de Judas, no versículo, Judas só tem um capítulo, no versículo 9, diz assim, Judas 9: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Miguel não ousou lançar a palavra de maldição contra o próprio Satanás. Agora imagine você, meu irmão e minha irmã, que está no lugar de filho de Deus, amaldiçoar uma outra pessoa, uma outra criatura, uma criatura também que foi criada por Deus, embora ela pode ser o que for, mas maldição, feitiçaria, nós não podemos admitir de maneira nenhuma. Inimizade, inimigos. Há pessoas que gostam, têm prazer de falar que é inimigo de fulano, que é inimigo de ciclano, que não gosta de Beltrano. Tem pessoas que amam isso. Emulações, iras, pelejas, dissensões. O diabo foi o primeiro divisor, ele dividiu o céu. Ele quer dividir. Ele quer trazer dissensão, confusão, contenda, intriga, fofoca. Essas pessoas, meu irmão, elas são usadas por Satanás. A heresia é aquilo que Satanás fez, é você pegar uma verdade e introduzir dentro dessa verdade uma mentira. É negar um artigo de fé. Isso se chama heresia. Bebedice, glutonaria. Tem crente que fala bem assim, ó, crente não bebe, mas come com força, meu irmão. Pessoas que comem exageradamente é a glutonaria. Deus não está aí, porque quando a pessoa come muito, significa que ela tem um vazio interior, que está querendo que a todo custo que esse vazio seja preenchido, mas não vai preencher, porque esse vazio é um vazio do tamanho de Deus. Então essa pessoa está com uma doença espiritual que precisa ser tratada. E agora nós chegamos no time campeão, o amor. Meu irmão, o amor, infelizmente já não dá tempo mais de falar, porque o tempo já esgotou. Mas o amor
ele é grandioso. O amor não é um sentimento, é um mandamento. Deus disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Na língua grega há vários significados e vários nomes para o amor. E um amor altruísta, um amor maior, um amor superior é chamado de amor ágape. É um amor desinteressado, sem interesse. João disse: Deus é amor. Deus, ele não tem amor. Ele é o próprio amor encarnado em Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho para morrer por nós. Então, quando você se alimenta da natureza espiritual, as suas raízes ganham a terra, você se enfinca ali, a água passa por você e você começa a gerar frutos. E este fruto chamado amor, ele é um fruto vertical que vai de você e alcança o céu e alcança Deus, e horizontal que alcança os homens, e um amor introspectivo, um amor também que é para você. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo, a horizontal, como a ti mesmo. Ele te alcança. Eu amo meu irmão como eu me amo. Eu não amo meu irmão mais do que eu me amo, mas eu amo ele igual a mim. A única pessoa que eu amo a mais deve ser o meu Deus. Percebe? Então, quando eu amo meu irmão, eu não vou de maneira nenhuma fazer ele pecar, prostituir. Eu não vou ficar irado. Eu não vou ter contenda, inimizade, porque eu aprendi a obedecer, a amar. Amor não é sentimento, amor é mandamento. Eu não preciso sentir nada para amar alguém. Por isso que nós devemos de amar o nosso inimigo, porque ele não é ele que faz eu amar ele, mas eu amo ele não porque ele me faz sentir amor por ele, mas sim porque o amor de Deus inundou o meu coração e eu não consigo odiar, eu não posso odiar. Já não há ódio mais em mim, porque o amor de Deus inundou o meu coração. E este amor, ele traz a alegria do Espírito, a alegria do Senhor. Traz uma paz interior. O mundo pode estar caindo dos pedaços, o pau pode estar quebrando aqui do lado de fora, mas dentro de você, você vai estar em paz. Aleluia, glória a Deus. É uma paz inexplicável. É uma alegria, meu irmão, que não dá para explicar. Uma alegria tão grande. Não é uma alegria besta, carnavalesca, uma alegria de balada. É uma alegria serena, perene, real. É uma paz inigualável. E esta paz faz você ser paciente, longânimo. E faz você fazer o bem. Aquela frase, fazer o bem sem olhar a quem. Você faz o bem não porque a pessoa te agrada ou te desagrada. É porque você não consegue fazer o mal. Porque de você não pode sair o mal.
A lei diz olho por olho, dente por dente. A graça diz você, mesmo a pessoa te fazendo mal, você não consegue, porque não é da tua natureza mais fazer o mal. Aleluia, glória a Deus. Você não consegue mais. A bondade de Deus, ela entra dentro de você, que você é bom. Sem as pessoas precisarem de dizer você é bom, você não consegue ser mal. Você faz o bem, você é bom, você é longânimo, você é equilibrado. As pessoas chegam pra você, falam mal de A, de B, de C, de D, você não vai cair nessa. É verdade isso, rapaz, aquele cara realmente é assim, é assado. Não, você é equilibrado. Você ouve o A que fala mal do B, mas você não vai cair na conversa do A. Você vai ouvir o B também. E você não vai falar mal dos dois. Você vai procurar ser pacificador. Pacificar. Você não vai jogar lenha na fogueira, como nós vemos muito, infelizmente, dentro de igreja, que quando vê um falando mal do outro, em vez de se pacificar, a pessoa vai lá e joga mais lenha na fogueira. Isso não é de Deus. Essa pessoa não tem o fruto do Espírito, precisa se converter. Então, meu irmão, é isso aí. Em uma próxima oportunidade, nós iremos postar um vídeo para falar melhor, para se aprofundar nesses assuntos do fruto do Espírito, que é realmente muito importante, importantíssimo para nós. Não podemos deixar que isso passe em branco. E Deus, Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele é santo. E se Ele é santo, nós devemos de ser santo como Ele é santo. E nós não vamos ser igual a Ele é, mas precisamos seguir o passo da santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê essa oportunidade de estarmos aqui sempre para aprender mais da palavra dele. Que esta palavra que foi lida, que foi falada aqui, de forma resumida até, venha fazer efeito prático em nossas vidas. Colocar isso é muito difícil, não estou falando que é fácil, não é de um dia para o outro, é um processo, como nós já vimos, é um processo, mas é um processo que, à medida que nós vamos passando por ele, vai ficando mais prazeroso e mais fácil, porque a cada dia nós nos achegamos a Deus, e quando nós nos achegamos mais a Deus, Ele nos ajuda mais e mais. Que Deus abençoe, e que este confronto possa sair o vencedor, e o vencedor possa ser o seu fruto do Espírito, possa prevalecer contra as obras da carne, e em nome de Jesus vai prevalecer. Então oremos em nome de Jesus. Senhor Jesus, nesta hora nós te pedimos que o fruto do Espírito possa florescer e frutificar dentro de nós, assim como está ali no Salmo 1, possamos ter o nosso fruto na estação própria, que o processo de santificação possa trazer resultados para as nossas vidas. Ó Pai amado, Deus eterno, seja conosco, em nome de Jesus, com todos nós. Amém. Amém. Que Deus abençoe.